NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você que acompanha o NC Agro neste domingo. Estamos no ar com as histórias do norte e nordeste do país. E veja o que preparamos hoje. A casa do agricultor foi invadida pela água depois que 4 barragens romperam. A maior feira agrotecnológica da região norte reúne produtores, empresários, pesquisadores e representantes do agronegócio de diversas partes do país. Esse detalhe verde na orelha, que mais parece um brinco, é na verdade uma espécie de CPF animal. O município de Porto Grande tem um projeto que vem aproximando produtores rurais e estudantes de agronomia em uma troca de experiências voltada à sustentabilidade no campo. Entre as pragas mais comuns em Roraima estão diferentes tipos de lagartas, que podem atingir tanto áreas de pastagens quanto lavouras como o milho. A Embrapa vem realizando pesquisas baseadas na biodiversidade contida no estado do Acre. As características locais, tradições fazem parte do desenvolvimento regional através da conservação da agrobiodiversidade amazônica, como o que pode ser encontrado na região do Juruá. A Paraíba enfrenta uma sequência de fortes chuvas que já provocaram alagamentos, cheias de rios e milhares de pessoas afetadas em diferentes regiões do estado. Várias cidades entraram em situação de emergência por conta das fortes chuvas. Para os produtores rurais, a situação também agravou o escoamento das produções e, em alguns casos, propriedades ficaram ilhadas. Para chegar até a propriedade de Seu Antônio, no município de Lagoa Seca, agreste da Paraíba, é preciso fazer boa parte do caminho a pé. A estrada de acesso está intransitável para veículos. Mas esse é o menor dos problemas. A casa do agricultor foi invadida pela água depois que 4 barragens romperam. O fato aconteceu no dia 1º de maio, deixando um cenário de devastação. É que tanto na minha vida, que eu construí isso, né? Trabalhei no Rio, para ter meu sossego, estar na casa de filho, e hoje me encontro na casa dos meus filhos. Eu agradeço a Deus e meu vizinho por que eu vou construir. Em nome de Jesus, o poder público diz que vai me dar minha casa. Eu agradeço muito. Quando o senhor escutou, né, o vizinho veio avisar que a primeira tinha rompido, o senhor ainda chegou em casa, tentou recuperar alguma coisa? Aí sai dentro de casa que a barragem rompeu. Aí eu corri pro alto. Aí fiquei só olhando. A água descer, entrando dentro de casa, passou por detrás. Aí que é só ficar olhando, né? E agradecer a Deus, né? Tá vivo, né? Tá vivo, tivesse ali, eu tivesse para ir para baixo, tinha morrido, né? Além da casa, o agricultor, que para escapar correu para o alto da propriedade, viu a água levar árvores frutíferas e parte da plantação, além da barragem, que representava um aporte hídrico para todo o ano. A gente está aqui do outro lado da propriedade de Seu Antônio e vai mostrar agora que parte do plantio de maracujá dele foi devastado pela força da água e o solo está bem encharcado. Maracujá é um cultivo que não gosta muito de água, né? Não, Seu Antônio? Gosta não. A água dele é pouca, ele só gosta mais de água quando tá com a fruta. Entendi. Se não botar água, ele não cria nada dentro. É a natureza, é coisa de Deus. O senhor tem outros tipos de cultivo, banana, laranja, limão, esses gostam de água. De água, aí eles gostam. Manga, esses pés de manga que tinha lá atrás, 2, 3 pés de manga desse, ó, arrastou, foi embora, tem um ali. Entendi. E aí a gente está falando do agora, né? Da produção de agora. Mas quando a gente fala de barragens, de pequenos açudes, aqui para o Nordeste, para o agricultor nordestino, a gente está falando de futuro. A gente está falando da época de estiagem. Olhando aqui para baixo, a gente vê toda essa tubulação que, na verdade, é o sistema de irrigação de Seu Antônio. A água que ele usava no período de estiagem para manter aí todo o seu plantio vinha justamente da barragem que ele tem ali. E aí
é esse o problema? A longo prazo, como é que vai ser, seu Antônio? Só Deus, né? E ajuda do poder público em ajudar. O caso de seu Antônio não foi isolado. Segundo a Defesa Civil do município, o volume de chuva acima do esperado provocou o rompimento de várias barragens na região, que vive principalmente da agricultura familiar. Temos aqui praticamente 800 pequenos, médios e pequenos barreiros dos produtores rurais, porque nós temos aqui praticamente 60% da população morando na zona rural, que vivem da agricultura. Então, até agora, nós temos a contabilidade de 16 médio e pequenos barreiros que já se romperam por conta do excesso de chuvas. E aí, qual o trabalho que a Defesa Civil vem fazendo para contornar essa situação e evitar novos rompimentos? Nós estamos monitorando, através de diligências, né, de buscas ativas em toda a região rural do município, monitorando, pedindo que os agricultores também nos comuniquem, liguem para nós para nos comunicar sobre a situação dos seus reservatórios, porque estão praticamente todos saturados de água, né, todos cheios, e muitos deles, os baldes, o talude principal que segura a água, não resistem. Nós estamos indo com uma máquina, né, uma reta escavadeira. Nós temos 3 retas escavadeiras à disposição aqui do município, a prefeita Michele nos disponibilizou isso. Então nós vamos, e quando percebemos que está saturado mesmo, próximo a se romper, a gente vai e abre a sangria. Os danos não ficaram restritos somente aos reservatórios. As chuvas também destruíram trechos de estradas rurais, dificultando o transporte e o escoamento da produção. As estradas ficaram muito deterioradas. Nós não temos um grande aparato de máquinas para fazer esse trabalho. E rapidamente não se recupera essas estradas, porque o solo está muito encharcado. Se a gente coloca uma máquina de grande porte na estrada, ela vai virar um verdadeiro lamaçal, principalmente porque as chuvas não pararam, né? Elas continuam. Então, tem que ter cautela, tem que ter planejamento. Então, nós estamos fazendo cronograma para atender as regiões que já dá para iniciar esse trabalho, mas, infelizmente, os mais afetados a gente não consegue chegar ainda, porque tem que ser colocado um material de pissarro ou um material asfáltico para que esse solo fique mais compactado, para que melhore o acesso e o tráfego dessas pessoas, inclusive o tráfego desses alimentos, né, que vão até a feira, que vão até a Ceasa de Campina Grande. Lagoa Seca é um dos 31 municípios paraibanos em situação de emergência reconhecida pelo governo federal, após as chuvas do início do mês. Maio marca o início do período chuvoso nas regiões do litoral, agreste e brejo paraibano. No entanto, este ano elas começaram ainda em abril e nos 2 primeiros dias de maio choveu em muitos municípios desta região boa parte do que era esperado para todo o mês. Além dos danos estruturais, o solo encharcado prejudicou alguns tipos de cultivos, mais sensíveis a essas condições. Enquanto o campo tenta se recuperar dos impactos causados pelas fortes chuvas, o consumidor já sente no dia a dia os impactos também no bolso. Isso porque o produto aumenta e a qualidade acaba caindo. Impacto direto na mesa de quem precisa. Érica veio comprar verduras e já sente o aumento nos preços. Eu comprava antes tomate a R$5, R$6, agora está R$9, R$10. Você sente um pouco, né? A caixa também ficou mais cara. As raízes, no caso, são os produtos que acabam se perdendo mais por conta da chuva, porque não pode estar em contato direto ali. Então a senhora também percebeu o aumento na questão de macaxeira, cará, batata doce? Eu consumo pouco, mas o pessoal tem falado, né? Mas de fato, de frutas, assim, verduras tem, né? Tem. Você sente o impacto, né? Ficou mais caro, tudo ficou mais caro por conta da chuva. Já seu Marcos é cliente fiel e toda semana está por aqui, garantindo as frutas e verduras da semana. Ele também já sentiu no bolso os impactos causados pela chuva. Tomate, cebola, eu acredito que todas as verduras elas aumentaram de preço. Todas, sem exceção.
Para este economista, os reflexos atingem diretamente a economia local. As condições climáticas ela acaba tendo efeito direto sobre a produção, né? Quando ela vem dentro daquilo que é esperado, tudo bem, vai ter efeitos positivos sobre a produção. Por outro lado, quando ela vem de forma inadequada, ou seja, secas prolongadas ou chuvas intensas, isso acaba influenciando ou afetando a oferta de determinados produtos, principalmente os produtos agrícolas. E quando a gente sabe que quando há uma redução na oferta desses produtos, o efeito imediato é sobre os preços. Além disso, há situações extremas em que há destruição de ativos e aí o efeito desse efeito climático ele acaba sendo mais prolongado, com efeitos negativos. E agora vamos entender quais são as condições climatológicas para essa semana com o Glauco Cortez. Muito bom dia, Glauco. Bom dia, Carol. A semana de 18 a 23 de maio terá na região norte acumulados de precipitação girando em torno de 40 a 80 milímetros, com chuvas irregulares pensando mais ao norte da região, como os estados de Roraima, Amapá e o norte do Pará. Valores entre 30 e 60 milímetros para a área central, ali o estado do Amazonas e o Pará central, e precipitações inferiores a 20 milímetros no acumulado na semana, caracterizando um período seco, principalmente no Acre, Rondônia, sul do Pará e Tocantins. Para esse período, as temperaturas devem variar como máximas de 27 a 32 graus e as mínimas entre 23 e 24 graus. Essa previsão indica uma consolidação do tempo seco, principalmente no sul da região norte. Para isso, quais são as atividades agrícolas recomendadas? Podem ser realizadas, por exemplo, mais ao norte da região, o plantio de hortaliças, a adubação em cobertura, colheita de frutas, como por exemplo o açaí e até mesmo o manejo de pastagens. Os produtores devem evitar nessa próxima semana a colheita dos grãos, principalmente mais ao norte, devido à elevada umidade, a aplicação de herbicidas, principalmente durante o período de chuvas, e a semeadura sem irrigação, pensando mais ao sul da região. Considerando o estado da Paraíba, as chuvas já tendem a diminuir. Nós devemos ter acumulados aí na semana, variando entre 20 a 40 milímetros entre o litoral e a zona da mata, com chuvas bastante irregulares, sendo que no agreste os valores devem girar entre 15 a 30 milímetros, sendo mais irregulares. No sertão e no Cariri não deve passar de 10 milímetros. As temperaturas na Paraíba entre 22 e 32 graus Celsius de máxima, com mínimas variando entre 19 e 25 graus. Haverá chuvas mais frequentes, principalmente na segunda e na terça-feira, e uma grande redução a partir de quarta. Para a Paraíba, as atividades agrícolas recomendadas serão para a litoral e zona da mata, adubação em cobertura, principalmente para a cultura da cana, a colheita de frutas, principalmente no período seco, mais ao final da semana, o controle de plantas invasoras e o manejo de pragas. Para o agreste, é interessante os produtores se prepararem para a colheita do milho e do feijão, para o preparo do solo e pulverizações foliares. Já para o sertão e para o Cariri, é interessante a colheita dos grãos, o plantio da palma, que é uma cultura bastante importante, o controle de pragas, principalmente pensando na cultura do algodoeiro, a fenação e a suplementação animal. Para essa semana não serão recomendadas a colheita da cana, principalmente durante o período de chuva, a colheita do feijão devido à alta umidade e novas semeaduras de sequeiro, principalmente considerando-se áreas do sertão. Agora aquele recado para você. No campo a gente sabe, cada etapa exige o apoio certo, seja a força para plantar ou o recurso para colher. O produtor precisa de um parceiro que entenda o agro. E é por isso que a Sicoob Amazônia se destaca. Como cooperativa de crédito, oferece soluções completas e taxas reduzidas para quem vive da terra. Se você já é cooperado, é só procurar a sua agência. E se ainda não faz parte, conheça as vantagens de uma rede que está presente em Rondônia, Amazonas e Roraima. Pra tudo fica bom, pra tudo fica legal, vem pra Sicoob Amazônia fazer crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Conte com crédito rural, Sicoob Amazônia para produzir e crescer ainda mais. Então é isso, já aponta aqui a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela, solicite o atendimento e abra a sua conta e seja um cooperado Sicoob Amazônia, porque é mais do que uma escolha financeira. E nós vamos agora para o próximo bloco e na volta você vai conferir a Feira Agropecuária que movimentou Tocantins,
a brincagem obrigatória em búfalos e bovinos no Pará e uma iniciativa que aproxima estudantes da agricultura familiar no Amapá. Consolidada como uma das maiores feiras de agrotecnologia do norte do Brasil, a AgroTeams reúne tecnologia, conhecimento e grandes oportunidades de negócios. Nesta edição, os visitantes encontram um espaço onde o agro se conecta, evolui e projeta o futuro do setor. A maior feira agrotecnológica da região norte reúne produtores, empresários, pesquisadores e representantes do agronegócio de diversas partes do país. A AgroTeams 2026 chega à 26ª edição, consolidada como uma das principais vitrines do setor no Brasil, reunindo tecnologia, inovação e oportunidades de negócios para o campo. Neste ano, o evento destaca a rastreabilidade no campo e o uso de tecnologias que ajudam a aumentar a produtividade e reduzir custos para o produtor rural. A expectativa também é de grande movimentação econômica. Na última edição, a feira ultrapassou os 5 bilhões de reais em negócios e recebeu cerca de 192 mil visitantes. A feira também funciona como um espaço de troca de conhecimento e apresentação de soluções que prometem modernizar ainda mais o agronegócio brasileiro. Entre as tecnologias que mais chamam a atenção do público estão os drones agrícolas, utilizados no monitoramento e na pulverização das lavouras. Hoje o drone é uma tecnologia que ele veio para inovar, né? É uma tecnologia que está trazendo para o produtor tanto questão de mais lucros na sua produção. O drone ele tem esse poder de trazer até 5% de lucro a mais para o produtor, pelo fato dele não causar amassamento, pelo jeito de aplicações no passado, nas aplicações convencionais, e ele está trazendo essa inovação com essa tecnologia, né? É um equipamento que você vai ter um custo dele uns 50% a 60% mais baixo do que outro investimento, né? Hoje o drone ele não está conquistando mais espaço, ele já está no agro, já está no agronegócio, né? E a gente tem muita procura por questão disso. É um investimento que o produtor faz, que ele vai ter uma rentabilidade maior e ele vai ter o seu investimento muito bem pago antes do prazo que ele definiu, né? Além de reduzir custos operacionais, a tecnologia também aumenta a precisão das aplicações e ganha cada vez mais espaço dentro das propriedades rurais. Em meio à movimentação constante da feira, produtores, empresários e pesquisadores buscam por soluções que ajudem a aumentar a produtividade no campo e que fortaleça ainda mais o agronegócio tocantinense. Durante a abertura oficial, o governador do estado destacou a importância da AgroTeams para o fortalecimento da economia e do agronegócio tocantinense. Nós temos que fazer a feira, porque uma feira é um momento de mostrar o tamanho do agronegócio tocantinense, o que representa para a economia do nosso estado e o que representa para o crescimento econômico do nosso país. E eu quero agradecer cada um de vocês que vieram, cada um que entende a importância de um estande aberto, entrar e tentar fazer ali uma exposição de como está a feira. Para aqueles que podem comprar um equipamento, nós temos lá a isenção do ICMS para o setor produtivo, que vocês possam andar na feira como um fator de motivação para o nosso agronegócio, que vocês passem onde tem equipamentos, onde tem tecnologia, que vocês passem onde tem genética animal, que vocês passem onde tem um pequeno produtor, que vocês falem dele, da importância deles para o nosso governo e para o nosso estado. O secretário Fred Sodré, da SEAGRO, destacou a importância da AgroTeams. É aqui que o pequeno produtor encontra a oportunidade. E, governador, nós estamos trazendo esse ano, com sua determinação, 1.000 pequenos produtores de todo o estado do Tocantins que vão fazer aqui, participar das oficinas, palestras e conhecer o negócio. A expectativa para esta edição é de ampliar ainda mais o volume de negócios e consolidar a AgroTeams como um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. A pecuária paraense está se modernizando com o uso de tecnologia para melhorar a saúde e o manejo dos rebanhos. A identificação individual de bovinos e bubalinos, conhecida como brincagem, já começa a transformar a rotina do campo.
Com o sistema, produtores conseguem acompanhar de perto o histórico de cada animal, desde a vacinação até o desempenho produtivo. A iniciativa faz parte de um programa de sustentabilidade que também reforça o controle sanitário no estado. Em Capanema, cidade do Nordeste paraense, fica a propriedade rural da Gineide. Na fazenda, os bois e as vacas são todos identificados. Esse detalhe verde na orelha, que mais parece um brinco, é, na verdade, uma espécie de CPF animal. Na prática, o elemento visual funciona como um identificador que acumula informações importantes sobre o bicho. Junto a ele existe ainda um botão que se assemelha a um chip que é acoplado ao bovino para também ajudar na rastreabilidade da espécie. Junto à tecnologia, a produtora associa ainda um bom e velho quadro branco que ajuda a visualizar a produção e os próximos passos. Dentro do manejo da fazenda, eu uso 2 cores de brinco. Para a vaca que foi adquirida, que também tem registro, né? Ela vem com o número da mãe dela e o nome do pai. Já dentro da fazenda, ganha uma outra identificação, né? Um outro número na ordem de nascimento. Aí tem aqui a data de nascimento atrás, o nome do pai e o número da mãe. Ou seja, visualmente eu já vejo o animal que foi feito dentro da fazenda e o animal que foi adquirido, né? De compra externa. Também já vem com toda identificação. Ou seja, cada animal aqui tem um registro, onde é acompanhado as pesagens do leite, peso ao desmama, data da inseminação, tudo com identificação de brinco. Desde maio de 2025, que a pecuária paraense vem se modernizando com um sistema integrado de gestão e armazenamento de dados. O Programa de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos é uma iniciativa pioneira, apoiada pelo governo do estado por meio da ADEPARÁ, a Agência de Defesa Agropecuária. A identificação individual ela é o ato de você colocar na orelha do animal os elementos de identificação, que é o botão eletrônico e a plaquetinha, que muitos chamam de brinco. Nesses 2 elementos contém um número, que ele é um número intransferível, ele é um número único para cada animal, é como se fosse o CPF do animal. E ele, ao receber esse brinco, ele também sobe essas informações no sistema e coloca junto a essa numeração qual a raça, qual o sexo do animal, qual a idade, se é um bovino, se é um bubalino. Então, informações adicionais daquele animal, a gente consegue individualizar ele no nosso sistema. Ao sistema interessam informações do tipo peso, raça, alimentação, idade, vacinas, registros de doenças, uso de remédios. Por meio do histórico de cada bicho, é possível melhorar o caminho dos investimentos no setor. O próprio produtor pode acessar o sistema e registrar as informações do seu animal. Ele também pode contratar um operador de rastreabilidade, que é uma figura que nós criamos, que ele pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, que ela pode prestar esse serviço ao produtor e ela é treinada por nós e registrada por nós, então ela pode também acessar o sistema e colocar as informações, mas claro que o produtor rural ele tem autonomia de incluir o operador que ele tiver interesse. E também o próprio servidor da ADEPARÁ, quando o produtor rural chega no escritório, trazendo essas informações, o próprio servidor pode lançar no sistema. Em um ano, mais de 450 mil cabeças de gado já foram registradas no programa. A meta até 2030 é conseguir atingir 4 milhões. Produtores com até 100 cabeças recebem os acessórios de graça por parte da ADEPARÁ. Os demais, com um quantitativo acima, devem investir sozinhos na aquisição da tecnologia. O Pará é o segundo maior estado produtor de gado do Brasil, ficando atrás apenas do Mato Grosso. O programa ainda não é obrigatório, mas em um prazo de 4 anos, a identificação dos animais deverá ser. A adesão à novidade ainda é considerada discreta, mas os que já apostaram e fazem uso têm vislumbrado um bom potencial de mercado, inclusive internacional. E tudo sob o olhar do Estado. A identificação individual ela demonstra para o mercado internacional que o Estado do Pará e que a Agência de Defesa Agropecuária do Pará
tenha um controle total da sua produção, principalmente do ponto de vista sanitário, né? Porque uma vez que hoje nós já somos zona livre de febre aftosa sem vacinação, a gente demonstra que a cada dia que passa, a gente vem fortalecendo ainda mais os controles sanitários para que a gente possa atuar de maneira rápida quando houver algum evento sanitário. No Amapá, uma iniciativa vem aproximando estudantes do curso de agronomia do Instituto Federal da realidade da agricultura familiar e fortalecendo a formação prática no campo. A proposta conecta ensino, produção rural e desenvolvimento local, preparando novos profissionais para atuar diretamente nas demandas do agroamazônico. O município de Porto Grande tem um projeto que vem aproximando produtores rurais e estudantes de agronomia em uma troca de experiências voltada à sustentabilidade no campo. A iniciativa incentiva o uso de bioinsumos produzidos nas próprias fazendas, fortalecendo a agricultura com alternativas ecológicas e ampliando a conscientização ambiental entre as novas gerações. E ele tem esse lado formativo de levar esses estudantes também junto com a utilização de bioinsumos para as propriedades rurais, para ter contato com o produtor e já formando esses profissionais para estar atuando juntamente no estado do Amapá. A gente precisa de mais agrônomos e isso vai ser daqui uns 10 anos mais ou menos para trazer um impacto muito positivo para a produção agrícola na região. O professor Ítalo Sampaio explica que o produto é adquirido de outra região e foi distribuído entre as 13 cooperativas que estão sendo acompanhadas e que essa alternativa, além de ajudar no meio ambiente, é mais barata, uma vez que fertilizantes químicos são prejudiciais e mais caros. A ideia, assim, existe hoje no Brasil empresas, né, de alta tecnologia que estão fazendo a utilização, né, de bioinsumos, utilizando micro-organismos, etc., entendeu? Até a utilização de águas para a produção de biofertilizante, que são tecnologias que, além de aumentar a produção da planta, eles aumentam a resistência em relação à seca, né? Saindo da instituição, seguimos até a fazenda Quintal Verde, pertencente à família de Thales Gibson, que também é aluno do projeto. No local, foi possível entender as formas de atuação do biofertilizante em uma plantação que posteriormente será utilizada para a alimentação de galinhas de postura do tipo caipira. Com a planta crescendo, o fruto, que será mais rico em polpa e nutrientes, vai ser utilizado na alimentação dos animais, diminuindo os custos com ração e aumentando a produtividade. O esperado aqui é que a gente aumente a produtividade, né, para tentar atender as demandas aqui da propriedade, né, da nossa propriedade, e possivelmente dobrar a produção aqui em maior produtividade, maior escala também. Esse produto do Biofest, né, a gente vai testar ele aqui na moringa, fazer doses, né, de aplicação do produto na moringa, e isso vai impactar no desenvolvimento da planta, né, do como ela se desenvolve com esse produto, se ela vai ser mais eficaz com o produto, e aí a partir disso a gente vai ofertar esse resultado, né, da moringa para os animais, as aves aqui, né, que ela é a nossa principal fonte proteica de alimentos, né. A aplicação pode ser feita tanto no solo quanto diretamente nas culturas, contribuindo para o fortalecimento da produção. A expectativa é que os primeiros resultados apareçam cerca de 3 meses após a aplicação. Depois, haverá comparação entre áreas tratadas e não tratadas. É esperado, através do biofertilizante, que as plantas que receberam a dose, elas tenham maior eficiência, né, produtiva, tanto parte aérea, né, caule, raiz, né, ter um desenvolvimento fisiológico dessa cultivar, né. O biofertilizante oferece nutrientes às plantas e enzimas que as protegem de pragas e doenças. Um pé de moringa como este já está preparado para aplicação. Cada região tem um estudo prévio para saber a quantidade de produto que deve ser utilizado. Apesar do líquido não ser produzido no estado, a ideia é de levar alternativas para o agricultor. Ao todo, 8 estudantes acompanham as cooperativas,
propondo a eles uma forma de preparação para novas oportunidades econômicas, conectando formação técnica, inovação e geração de renda no Amapá. E agora vamos com Marcos Pava Neves, especialista em planejamento e gestão estratégica de projetos no agronegócio brasileiro e mundial. E ele traz uma análise para a gente desta semana. Olha, a safra 2026-27 de cana, que começou no dia 1º de abril, nós já estamos aí na metade de maio, já são 3 quinzenas, como o setor considera, ela começa muito mal. Ela começa bem em termos de produtividade, espera-se um crescimento aí em relação ao ano passado, porque o clima está perceptível que está melhor, tem chovido um pouco mais, mas em termos de valores aí que compõem o preço da tonelada de cana, começou mal. O que o produtor tem que olhar agora? Nós temos que ver os fatores baixistas e altistas para ver se podemos chegar a um valor do ATR, que vai se traduzir na tonelada de cana maior aí ao final dessa safra, né, no final de março de 2027. Acho que o primeiro fator a observar aí é o efeito do maior uso do anidro na gasolina, com o aumento da mistura, torcer por uma importação maior de etanol por conta dos nossos clientes, porque vão adicionar mais biocombustível no combustível. Tem outras coisas que acho que não reflete nessa safra, que é o etanol nos grandes motores, navio, aviação, é uma perspectiva mais para 3 a 5 anos. Torcer para ter uma produtividade melhor, o impacto negativo aí dos custos de produção, com o diesel mais caro, com a taxa de juros, né, com a questão dos fertilizantes, que tem preocupado bastante, e alguns outros insumos também em função aí da guerra lá do Irã. O que está pressionando o etanol também, além do início da safra tá vindo muito etanoleira, vamos dizer assim, né? A porcentagem da cana dedicada para etanol está bem mais alta do que no início da safra passada. Nós estamos com os preços da gasolina, no caso do hidratado, represados no Brasil, e ainda com chance do governo fazer algum tipo de medida populista para manter ainda o preço e não subir da gasolina. Então, realmente é complexo aí esse quadro, né? E vamos ver, né? Então, por enquanto, as notícias aí não são boas. Tem que ter eficiência, tem que ter produtividade e torcer para que maior cana destinada para etanol no Brasil, consumo crescente, possa levantar aí o preço do açúcar no mercado internacional. Eu diria que nós estamos com mais fatores construtivos do que destrutivos em relação ao preço, mas vamos analisando aqui nos nossos comentários semanais. É isso aí, produtor de cana, vamos aguentar firme, hein? Não está fácil não. E vamos para um rápido intervalo e na volta tem a pesquisa sobre a produção de feijão no Acre e a infestação de lagartas que já causa prejuízos em lavouras e pastagens em Roraima. Estamos de volta e olha só, as pesquisas sobre a produção de feijão no Acre avançam. A diversificação da leguminosa se dá pela influência cultural, indígena e estrangeira. Ele já foi tema de novela, foi assunto nas rodas de negociações. Entrou como pivô no debate para saber se o brasileiro tinha ele mesmo como uma paixão nacional. E para saber mais sobre isso, nossa equipe foi às ruas saber como anda o gosto das pessoas pelo feijão. Na realidade, eu não sou muito fã de feijão, né? Mas tem que comprar porque o restante da família gosta. Então, assim, geralmente a cada 15 dias a gente compra 1 quilo de feijão. Feijão é fundamental, né? Principalmente no almoço. Lá na minha casa a gente consome 3 quilos de feijão por mês. 2 comum e 1 preto. O preto recomendo com certeza porque é o que eu mais gosto. Como você viu, tem os que não são muito chegados e tem os que gostam muito. E tem aqueles que encontraram a solução para os problemas de saúde no alimento. Há pouco tempo atrás eu fiz os exames do meu menino, ele não é chegado a feijão.
Por falta de feijão, foi necessário comprar a vitamina de ferro, por causa disso. Como é tão caro o ferro, a vitamina, eu tive que socar na boca dele feijão. Então, para mim, feijão é o prato essencial. Feijão preto, que é da feijoada, meu Deus do céu, melhor ainda. Até aqui ouvimos o consumidor. Agora vamos saber como está a comercialização nos mercados. O Wellington é daqueles comerciantes que entende do produto e até onde saem as produções. Taumaturgo é conhecido como a cidade do feijão, né? Município do feijão. E lá eles têm a festa do feijão, né? Então eles têm uma variedade lá gigante que normalmente mais o povo do Alto Juruá aqui conhece e que consome. E a gente traz, assim, de vez em quando a gente trazemos aqui algumas variedades, né? Como o Gurutuba, o jaulo, o peruano, que já tem muitos cruzeirenses aqui que já vêm buscar já esse feijão porque sabe que nós trazemos de lá de Cruzeiro, né? Então a procura maior por esses feijões aqui. Mas existe outra variedade, manteiguinha, feijão de corda do roxo, existe aí um feijão de corda que ele é malhado branco e preto, né? Então tem uma variedade muito grande de feijão lá, muito grande mesmo. Acho que tem uns 14, 15 talvez ou mais. A Embrapa vem realizando pesquisas baseadas na biodiversidade contida no estado do Acre. As características locais, tradições fazem parte do desenvolvimento regional através da conservação da agrobiodiversidade amazônica, como o que pode ser encontrado na região do Juruá. O engenheiro agrônomo, doutor e pesquisador da Embrapa, Amaurício Vieiro, explica os estudos que são realizados na produção de algumas cadeias produtivas, como a mandioca, milho e o feijão em Cruzeiro do Sul. O cultivo do feijão no Acre ele é bem tradicional. Pequenos agricultores cultivam na terra firme o feijão comum e os agricultores que têm várzeas grandes, praias, cultivam também o feijão calpi, que veio do Nordeste nas praias. Onde veio o feijão calpi, tanto outro feijão também, ela é tradicional. E então essas paisagens, principalmente lá no Vale do Juruá, onde acontece ao navegar, você vê muito em determinadas épocas do ano, muitas plantas alimentares sendo cultivadas na várzea, onde o solo é rico, né? Então não só o feijão calpi, como também a melancia, outros legumes também são cultivados na várzea, até o milho rápido, ou a própria macaxeira, quando o ciclo dela é curto, você consegue, numa várzea alta, cultivar a mandioca na beira do rio. Isso formam paisagens que são únicas, lá do Vale do Juruá, principalmente. As lagartas voltaram a preocupar os produtores rurais em Roraima. Entre as pragas mais comuns em Roraima estão diferentes tipos de lagartas, que podem atingir tanto áreas de pastagens quanto lavouras como o milho. A lagarta do cartucho, por exemplo, é uma das que mais preocupam produtores por atacar diretamente o desenvolvimento da planta. Já o curerê também exige atenção pelo hábito de consumir folhas. Especialistas explicam que a presença desses insetos no ambiente é natural e só se torna um problema quando há aumento descontrolado da população, causando danos à produção e comprometendo áreas de alimentação animal. O estado de Roraima passou recentemente por problemas sérios com relação ao ataque de pragas em pastagens. É um complexo de pragas, né? Inclusive existe percevejo, cigarrinhas, mas as lagartas também têm um dano significativo nas pastagens. Quando ocorre esse aumento significativo dessa população de insetos pragas, aí há uma degradação significativa e prejudica os animais em campo. O principal dano que nós verificamos foi em 2024, então faz 2 anos atrás. Tivemos sérios danos, uma morte significativa de animais devido à ausência de alimento. Essas pragas, elas são comuns. A nossa preocupação é que se ocorre um desequilíbrio, tende a aumentar significativamente a população de praga. A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima acompanha as ocorrências e atua na fiscalização e orientação aos produtores, principalmente quando há registros de problemas em propriedades rurais, fortalecendo o diálogo e as medidas de controle. Então, é importante que o produtor nos procure. Caso ele observe esses danos significativos à sua propriedade, é interessante, é fundamental que ele procure os órgãos estaduais, principalmente a Agência de Defesa, para que a gente possa, no primeiro momento, saber onde que está tendo esse foco de aumento e que a gente possa agir de maneira enérgica
e rápido. Daqui a pouco, os preparativos de uma produtora de frutas vermelhas para a Rondônia Rural Show e uma receita com tomate feita com massa, mas que parece arroz. Já pensou em cultivar frutas como morango e amora na Amazônia? Pois é, essa foi a aposta da dona Ivoni em Vilhena. Nossa equipe de Rondônia foi até a propriedade dela para conhecer mais sobre a produção de frutas vermelhas e como ela está se preparando para levar seus produtos para uma das feiras do agronegócio mais importantes de Rondônia. Logo nas primeiras horas da manhã, o trabalho já começa na propriedade. Entre fileiras de pés carregados, a colheita precisa ser feita com cuidado. As amoras são frutas delicadas e qualquer detalhe faz diferença na qualidade do produto final. É daqui da zona rural de Vilhena que sai parte da produção que será apresentada na Rondônia Rural Show. A produção da geleia começou na época da pandemia, né, que eu vendia as frutas natura. E aí eu comecei a perder muitas frutas, né? Eu estava colocando no freezer, mas eu sabia que o freezer não ia aguentar a quantidade que eu não tinha freezer o suficiente, né? Colhia 25, 28, às vezes até 30 quilos de amora por dia, fora as outras frutas, né? E aí foi aonde eu pedi socorro para os meninos da vigilância, né? Eu liguei para eles e pedi que eu precisava legalizar e que eu queria começar a trabalhar com amoras, com geleias no caso, né? Tinha muita fruta, eles conheciam minha propriedade, sabiam como era, né? A preparação para participar da feira começa muito antes da abertura dos portões. Além da colheita, existe toda uma organização para garantir que os produtos cheguem com qualidade até o público. Por aqui, cada etapa é acompanhada de perto. Tem a separação das frutas, os cuidados no armazenamento e planejamento para atender quem visitar o estande durante os dias de evento. O cultivo é plantio, né? A gente compra as mudas nos viveiros, comprei na época, né, as mudas no viveiro. E aí é o tempo, né? O produtor rural é aquele que ele planta a semente e espera, né? Tem que ter o tempo de esperar, começar a colher, a poda todo ano, tratamento, adubação, água na época de seca, irrigação direta todo dia. Então são cuidados, é igual cuidar de uma criança, você cuida de uma árvore, no caso eu, a amora, né? A expectativa é que milhares de pessoas passem pela Rondônia Rural Show e para pequenos produtores como ela, a feira acaba sendo uma grande oportunidade para apresentar o trabalho, fortalecer a marca e ampliar as vendas. Ela é bom para você levar teu produto, fica conhecido, você tem a oportunidade de conhecer empresários de fora, né? Eu já tive essa oportunidade, tô com uns projetos aí, né, que ainda tá no off, né? E é muito bom, a gente conhece muita e troca aquelas ideias, né, com outras agroindústrias, dificuldade que a gente também sente no dia a dia, então a gente conversa com o pessoal. E é muito bom, busca melhoria, busca ajuda, é onde eu falo assim, tá todo mundo ali, né? Eles ficam mais acessíveis. A produção de amora tem ganhado espaço na região e despertado o interesse de consumidores em busca de frutas frescas e produtos artesanais. E participar de uma feira desse tamanho significa justamente isso, dar visibilidade ao que é produzido no campo. Mais do que vendas, a participação representa reconhecimento e incentivo para continuar investindo na produção rural. Trabalhando, tem noites que a panela fica a noite inteira ligada, né? Que eu deixo a panela ligada, deito um pouquinho, levanto. E tá assim. Eu vou levar muito, hein? Nas variedades, assim, bastante. Eu vou diminuir a bolacha esse ano, E vou levar mais a geleia e os doces. Enquanto a feira não começa, o ritmo por aqui segue acelerado. Cada fruta colhida carrega também a expectativa de bons resultados e novas oportunidades. E no meio da correria dos preparativos, uma certeza: o trabalho do produtor rural continua sendo fundamental para movimentar a economia e fortalecer o agro em Rondônia.
Olha só, você já pensou em unir a praticidade da massa com aquela cremosidade irresistível de um bom risoto? A receita de hoje faz exatamente isso, mas com um toque muito especial, o frescor do tomate e o sabor marcante do queijo caipira. No Da Origem ao Sabor de hoje, o chefe Pedro Bagato lhe prepara um risone ao molho de tomate rústico. E é um prato de uma panela só, mas que é prático e sofisticado, e o resultado é de uma textura aveludada que vai te surpreender. Papel e caneta na mão para conferir o passo a passo dessa delícia, hein? Da Origem ao Sabor de hoje, eu venho do sítio do Seu Cícero trazer a origem do tomate. Realmente como ele é plantado, o tempo que demora, a colheita e não só isso, a qualidade do tomate produtivo em várias regiões. E aqui a gente conversando um pouquinho, eu cheguei aqui e vi uns galhos no chão e perguntando para ele se essa poda é comum. É isso mesmo, seu Cícero? É verdade, tem que arrancar quando termina o plantio, arranca tudo, joga fora, limpa a terra e faz outro plantio. Bom para colher, né? Ele madura mais bonito, qualidade. Perfeitamente. Sempre em estufa, seu Cícero? Sempre em estufa. Sempre em estufa. Produtividade em estufa? Na época das águas, na estufa. Agora na seca pode ser no tempo. E o tempo, seu Cícero? Para a produtividade do plantio, não estamos nem falando da muda, mas do plantio até a colheita do tomate. 90 dias, 120 dias, 90 dias. 90 dias, 120 dias. Então isso é para a gente entender o trabalho, né, que sempre o produtor aqui, o pequeno produtor ou o grande produtor independente tem para levar o ingrediente até a nossa mesa. Agradeço o senhor por nos explicar um pouquinho mais e agora a gente vai para a cozinha com toda certeza fazer uma receita especial aqui com o tomate do Seu Cícero, que eu já uso muito até nas cozinhas industriais, né? Meu muito obrigado. Eita, que o NC Agro Da Origem ao Sabor veio da roça para trazer uma receita que é esse tomate maravilhoso que o Seu Cícero nos forneceu, que a gente foi lá na origem, ver o capricho, ver a atenção que eles têm com essa matéria-prima. E a receita de hoje é nada mais, nada menos que um risone de tomate. É isso mesmo. O risone é esse grãozinho aqui que parece de arroz, mas ele é macarrão, você encontra com facilidade no mercado, ou você pode fazer um macarrão também com molho de tomate, com queijinho caipira, no estilo que a gente vai fazer aqui. Já não esquece de tirar uma foto aí da telinha, postar em rede social, marcar a gente em rede social, é super importante para motivar e saber que vocês estão gostando da nossa receita. E o primeiro passo da nossa receita é cortar o tomate, lavar, óbvio, e cortar ele ao meio. Eu cortei no sentido comprido, como eu chamo, e aí agora sim, nós vamos para a panela. Uma colher de manteiga, com a panela aquecida, deixa ela derreter. Com a manteiga derretida a gente já vem com a cebola picada, pimenta de cheiro, que eu gosto muito comum na comida da nossa região, e alho, todo picadinho na faca, é só deixar dourar. Com os temperos bem dourados, que é clássico da minha culinária deixar dourar bem os temperos, nós vamos vir com o tomate um por um, virado para baixo assim, ó, como se fosse para fritar os tomates também, no fundo da frigideira mesmo com os temperos. Assim que adiciona os tomates, a gente já vem com um pouquinho de caldo de legumes. Você pode utilizar a água também. E aí nós vamos deixar ele cozinhar um pouco até começar a soltar a pele do tomate. E aí agora é tirar essa pele com o auxílio do garfo, de uma pinça, porque ela sai com facilidade com o tomate bem cozido e eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. A gente pega agora com o auxílio da pinça, ó, e só puxa um pouco essa pele aqui, ó, do tomate e vai tirando. Segredo nenhum, olha isso. E aí com o tomate sem a pele, é só a gente vir, ó, com facilidade, com o garfo, ele já tá bem cozido, ó, e fazer esse molho. Segredo nenhum, a gente vai deixando ele meio pedaçudo mesmo, meio molho, que aqui nós vamos cozinhar o nosso risone. Então aqui, direto na panela, como eu falei, tudo em uma panela só. Olha que coisa linda, esse macarrão de arroz super maravilhoso. E agora aqui é dar o ponto dele, mexendo sem parar, e depois a gente vem com a finalização do manjericão, um queijinho,
mas já dá para entender o sabor que tá nessa panela. É que, como eu falei, secou um pouco o caldo do tomate, coloca um pouquinho do caldo de legumes, vai mexendo até dar o ponto do grão do risone. O importante é você cozinhar bem, agregando o sabor do tomate e dos temperos nessa massa que nós estamos fazendo. Com o grão do nosso macarrão já no ponto, eu vou finalizar com um queijinho caipira. Você pode finalizar com um queijo parmesão. E eu não coloquei nada de sal, vou adicionar uma pitadinha de sal. Um pouco de queijo curado, bem curado, um queijinho bem saboroso da nossa terra. E lógico, aqui também eu vou colocar, para dar um frescor, para dar um sabor a mais, um pouco de manjericão picado. Se você quiser só colocar a cebolinha, pode ser também, que eu vou adicionar manjericão e um pouco de cebolinha. E é só mexer, para ficar bem cremoso, para derreter esse queijo, para dar o sabor, para ficar no ponto de sal, e aí sim a gente poder provar essa delícia. Dá uma olhada, a gente vai dar aquela salteada para ficar mais cremoso ainda. Coisa linda. Para finalizar, esse risone de tomate. E se você já tinha visto, deixa aí nos comentários, marca a gente, tira foto, se você nunca tinha visto, principalmente para motivar sempre o nosso trabalho. E tá pronto, pessoal. O brilho, cremosidade, sabor incrível. Vamos colocar no prato e vamos degustar. Ó. Carol, uma pena você não estar aqui dessa vez, porque pensa num sabor maravilhoso. Deus abençoe e até o próximo programa aqui no NC Agro, da origem ao sabor, comigo, chefe Pedro Bagato. Sempre uma delícia atrás da outra, né? Tá fácil fazer esse almoço hoje, hein, pessoal? Já aproveita para compartilhar tudo do nosso canal do YouTube e também do Instagram e TikTok. Um excelente domingo para vocês. Semana que vem tem muito mais aqui no NC Agro. Até lá! NC Agro. Oferecimento Cicobi Amazônia. Mais que uma escolha financeira.